Então, a sua produtividade não determina o seu valor. Você não precisa ser produtivo o tempo inteiro. Tira um tempo para ser nada, para ser você, para ficar, respirar. Isso também é produtivo, tá? Respirar é muito produtivo. Prestar atenção, isso vai ser produtivo para sua saúde. Esse vídeo é o vídeo que você precisa para começar 2025 com o pé direito, com toda a sorte do mundo. A palavra que define esse vídeo que você vai assistir agora é eficiência. Ter uma vida mais eficiente, mais alinhada, mais equilibrada com a sua natureza e com o que você quer para sua vida. Né? A gente parou um pouco de falar das mulheres que correm com os lobos, ficou um pouco banalizado isso, mas cada capítulo traz um aprendizado incrível. E as meninas do podcast, talvez seja isso, fizeram uma lista de premissas selvagens que eu vou contar aqui para você, porque isso organizou de uma maneira tão incrível as coisas que eu vivo e que eu acho significativa e que eu acho que é o que tem que ser, que eu preciso compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Então, se você gosta desses assuntos, quer saber como se organizar sendo mulher, respeitando seu tempo, respeitando seus ciclos, respeitando você e a sua natureza, fica aqui. Se suas amigas são assim, já manda o aviãozinho, segue aqui o Corpo Contente, curte, comenta, me fala o que você achou, tá bom? Então vamos a isso, que com esse roteiro aqui, gente, vocês não estão entendendo, vai ser maravilhoso. Então vamos a isso, mulheres, vamos lá. A primeira parte do vídeo são os 11 mandamentos, tá? São as 11 premissas que ela chama, mas eu acho que é muito bem um mandamento, aquela coisa para você anotar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas é para você anotar e colar assim, ó, na geladeira, colar no espelho, olhar todos os dias. E claro, não necessariamente todos vão te chamar atenção todos os dias, né? Vão ter alguns para certos momentos, de acordo com a nossa ciclicidade, com a ciclicidade das estações, da lua, tudo isso importa e a gente já sabe. A primeira parte eu vou falar dessas 11 premissas selvagens e depois eu vou te falar de 11 rotinas para botar isso em prática. 11 rotinas no seu dia a dia, de você mulher, independente do que você faça como trabalho, mas se você é terapeuta é uma boa, se você é autônoma é uma boa, então segura aí e bora para essas duas partes. Vamos lá aos mandamentos que você vai colar no seu espelho, colar na sua geladeira, olhar para eles todos os dias. Então o número 1 é: você é responsável por criar aquilo que você deseja viver, aquilo que você quer que exista. Você é responsável pela sua realidade. Não temos lado gratifício, mágico, astral, diferente. Não, vamos pra prática disso. Tem um pouquinho de gratiluz, de bruxaria? Tem, mas não é tudo. O que a gente pensa quando a gente bota essa responsabilidade, essa cocriação, né, nessa criação daquilo que a gente quer que exista? Por exemplo, é uma pessoa espiritualizada, que você já tem muito conhecimento e você vai em vários lugares e nenhum deles te toca verdadeiramente, nenhum deles te preenche completamente. Talvez seja a hora de você fazer o seu, entendeu? O seu espaço, o seu lugar. Talvez você queira fazer uma receita, né? Você está com vontade de comer alguma coisa e não é nada que está à venda. Talvez seja o momento de você fazer. Então, é um lugar de ação, é um lugar de movimento, é um lugar de pegar o bastão, tomar as rédeas da vida mesmo e falar: olha, eu quero que isso exista, então eu vou fazer. Mas sem cair naquele peso, né? Sem deixar com que a responsabilidade se torne um fardo. Não é essa a ideia. A ideia é uma responsabilidade boa, porque você pode ser suficiente para você. Mas calma que o segundo vem aí para equilibrar isso, tá? Não precisa você fazer tudo, não. Tudo não. Você é responsável por boa parte de criar coisas que você acha que seriam interessantes para esse mundo. E chegamos no mandamento número 2,
né? E como eu disse, você não precisa fazer tudo. Então, o mandamento número 2 é justamente esse. Você não precisa fazer tudo sozinha, certo? Você pode pedir ajuda, você pode ter uma equipe, você pode usar o ChatGPT para te ajudar nas coisas. Esse é o meu funcionário do mês aqui, gente. Vocês não estão entendendo? Ele tá me ajudando bastante. Tira esse peso de ter que resolver tudo, esse peso do que se você não fizer, ninguém vai fazer. Calma lá, também não é assim. Dá espaço para receber ajuda. Dá espaço para o outro fazer aquela coisa que você não quer fazer, mas você acha que o outro não é capaz de fazer. Pede. Tem uma magia no fazer um pedido com delicadeza, com elegância. Peça ajuda. Peça uma mãozinha. Pague alguém para fazer algo por você, né? A ajuda, ela pode ser de boa vontade, de bom grado, bem-vinda, mas ela pode ser paga. Você pode pagar alguém para fazer um serviço que você não quer fazer, que não faz sentido para você. Você não precisa fazer tudo sozinha. Que maravilha. E aí você também, né? É bom fazer a sua parte quando você puder. Quando você se sentir preparada, quando você se sentir pronta para ajudar alguém. E também saber dizer não. Às vezes você não vai poder ajudar, você não vai poder fazer pelo outro. Então, essa balança da vida a gente consegue deixar ela mais equilibrada, se auto-observando, reparando nas situações, parando para pensar antes de dar uma resposta, parando para pensar antes de sair fazendo tudo. Então, respira e vê ali o que está no seu alcance, o que não está, o que você pode fazer pelo outro. Agradece o que alguém fez por você. Às vezes, a roda, né, de ajuda mútua, ela vai girar de modos inesperados. Às vezes você faz uma coisa por alguém aqui e você não vai receber necessariamente dessa pessoa uma ajuda. Às vezes é uma outra pessoa que vai fazer uma outra coisa por você e assim o mundo fica mais legal, fica mais unido, fica mais solidário. Enfim, dividir responsabilidades. Dividir para multiplicar, certo? Vamos ao número 3. Sua produtividade não determina o seu valor. É isso, não é o que você faz que define o que você é, quem você é, quanto vale a sua presença, quanto vale ser você, quanto vale fazer algo que só você faz. É imensurável. Eu já disse isso em entrevista de emprego, já disse isso para as pessoas e as pessoas ficam horrorizadas, achando que eu me acho, mas gente, só existe eu no mundo. Igual a mim, só eu, não tem outra. Pode ter parecida, pode ter similar, mas a original só existe uma. A gente é um universo inteiro. Então, não é o que a gente faz que determina, porque o fazer pode ser feito por várias pessoas, como no mandamento lá, número 2, né? A gente não precisa fazer tudo. Eu não sou a única pessoa que é capaz de fazer isso, mas do jeitinho que eu faço, só eu faço. Então, assim, o seu valor é pelo que você é, pela sua história, pelas suas memórias, por tudo que você já construiu. Não é o que você faz que vai determinar se você vale mais ou não, se você merece mais ou não. Você merece tudo que você quiser. Tudo que você tiver disposto a arcar, a fazer, a manejar. A gente merece. A gente merece, a gente é merecedor, né? De receber ajuda, de receber dons, de receber e de fazer. E isso não determina quem você é. Isso não determina aonde você pode estar ou não. Né? O ser quem você é já é suficiente. Né? Só de ser já é suficiente. Você não precisa nem ter todas essas habilidades que eu acabei de falar. Só a sua existência é suficiente. Né? Você estar aqui assistindo esse vídeo já é suficiente. Já é algo que você está fazendo. Então, a sua produtividade não determina o seu valor. Você não precisa ser produtivo o tempo inteiro. Tira um tempo para ser nada, para ser você, para ficar, ó, respirar. Isso também é produtivo, tá? Respirar é muito produtivo. Prestar atenção, isso vai ser produtivo para sua saúde. Tudo serve para alguma coisa. Então, tente colocar coisas melhores para sua vida no seu dia a dia. O tempo em que você estiver produzindo, produza o que você quer que tenha no mundo. Te volta lá para o primeiro. Produza pensamentos bons. Produza boas palavras. Porque tudo é alguma coisa. Tudo vai ter um resultado. Mas não é isso que determina quem você é. Isso vai determinar o que você sente, as pessoas que você tem por perto. Mas não determina o seu valor, o que você produz. Mas seja cautelosa no que você produz. Escolha o que você produz. Se dê o direito de escolher. Número 4. Sem gentileza, cuidado e prazer,
o sucesso é uma força destrutiva. Esse é música de suspense no ar. Primeiro lugar, o que é sucesso, né? O que é sucesso para você? O que é sucesso para você hoje? O que era sucesso para você ontem? Não adianta você produzir, explodir. Aquilo que você fez te deu um valor imenso. Se você não consegue desfrutar da vida, se você não tem gentileza ao seu redor, se você não é cuidado, se você não dá cuidado para as pessoas, se você não tem cuidado com aquilo que você produziu, porque tem muita coisa aí de sucesso que tem sucesso sem responsabilidade nenhuma, né? E isso acaba sendo destrutivo para algumas pessoas. Então, papinho gratiluz, mas a ideia, né, do equilíbrio da sociedade é que todas as pessoas sejam felizes, todas as pessoas encontrem a paz, dizendo mantras yogísticos, né? Então, assim, a que custo você busca o sucesso? Para você. Não estou aqui botando juízo nenhum do que é sucesso. Sucesso pode ser muitas coisas. Sucesso para mim é estar aqui bem quentinha, gravando esse vídeo em paz, em silêncio, com a janela que eu posso fechar, para o barulho não me atrapalhar. Então, o sucesso ele é muito relativo, mas ele vem às custas, né, do que a gente produz, sem medir o nosso valor, e tem que ter responsabilidade. Tem que ser responsável com aquilo que você põe para fora no mundo, né? A gente fala que a palavra é uma flecha, né? Que ela sai, ela não volta. Depois que você falou algo, tá falado. Então, é cuidar com as palavras, cuidar com as ações, cuidar com o que você faz na busca dessa plenitude, desse sucesso, seja lá o que isso signifique para você. Essa daqui, as aceleradas de plantão piram. Número 5. Trabalhe lentamente. Descansar é parte do trabalho. Alô, alô, workaholics de plantão? Pois é. Descansa, né? A gente tem fases, a gente é cíclica, a gente tem fase que tá com tudo, explodindo, vontade de fazer 1 milhão de coisas. Mas tem ali uma semana que é a morte dentro da gente, né? Morte e renascimento. E aí você vai para sua caverna e descansa. Seria lindo se isso fosse acessível para todos nós, né? Em geral, a gente tem que trabalhar infinitamente. Não tem a semaninha ali de folga. Só que dentro disso, como que dá para se organizar, né? Eu vou falar já, na segunda parte do vídeo, com as rotinas dessa organização aí. Mas vai no seu tempo. É isso, é o bom e velho. Faz as coisas no seu tempo. Tá incomodado com o meu tempo? Temos pena. Entendeu? Procure encontrar lugares, encontrar meios para que você possa fazer as coisas no seu tempo. Para que você possa, às vezes, acelerar, às vezes diminuir, e assim equilibrar a vida, não chegar naquela estafa, não chegar no tal do burnout que tá aí pegando muitas de nós. Então, trabalhe no seu tempo, com passos calmos, no ritmo da alma, e descanse. Descansar faz parte. Se você não descansa, nem o passo lento sai direito. Imagina essa vida acelerada que a gente vive. Então, descansar é muito importante, muito importante. Tem que estar na agenda, o descanso, o cuidado com você, né? Eu tô aqui, fisio e terapeuta, para te cuidar de corpo e alma. Atendo terapeutas, atendo mulheres, para que elas, para que vocês, para que nós tenhamos uma vida mais contente, mais equilibrada. Então, às vezes a gente precisa de um cuidado emocional, às vezes a gente precisa de um cuidado corporal. E conte comigo para isso. Às vezes a gente precisa de um cuidado mágico, né? E aí, para isso, a gente tem o oráculo do corpo contente que eu criei. E em breve terão novidades sobre ele. Então, assim, conte comigo, você mulher, para ajudar nesse manejo, né? Nesse manejo de vida feminina, tá bom? Bom, fiz aqui meu merchan, né? Aproveitando que eu tô aqui, ó, já curte, comenta, se inscreve, manda pra alguém. Tô lá no Instagram também, então vamos juntas nessa. Instagram, YouTube, TikTok, todos os lugares você pode me encontrar. Não sou uma terapeuta secreta, tá? Então bora. Número 6. Não há foco sem distração. Continue voltando. Continuar voltando me traz para uma outra vertente do meu trabalho, que é a meditação. Na meditação, você vai se perder da meditação, você vai sair do seu foco, da sua âncora, que é onde você bota toda a sua atenção para conseguir meditar e desligar a cabeça. Isso é um exercício. A vida
toda é um exercício. Que quando a gente cansa, a gente volta. Quando a gente cansa, a mosca distrai a gente. Quando a gente até tá ali, quando a gente vê, já não tá mais, já foi, já se perdeu. Tá tudo bem se perder. Para. Descobre onde você tá. Fala, acho que eu preciso voltar. Acho que eu preciso mudar de rota. Então, assim, se distrair faz parte, é importante, tá tudo bem, né? Se distrair numa paixão louca, alucinada. Eu brincava que eu não gostava de ficar apaixonada, que eu ficava meio, só tô apaixonada, não faço mais nada. E aí você vai aprendendo a equilibrar isso. Dá pra estar apaixonada, só apaixonada, botar o foco na paixão, mas aí volta. Bota o foco no trabalho de novo, bota o foco no seu corpo de novo, no exercício. O equilíbrio é um movimento. O corpo contente é isso também, é equilíbrio em movimento. O equilíbrio não é parado, a gente nunca está parado. Enquanto você está vivo, você está em movimento, seu coração bate, ele pulsa, o sangue corre, o ar entra e sai. Então a gente nunca está parada. Então isso já basta para saber que o movimento é normal. Ora mais forte, ora mais fraco, ora para a direita, ora para a esquerda. Enfim, a gente está sempre em movimento. A gente nem sempre está 100% focado em algo. Mas é bom se distrair, porque aí você percebe que você estava focado, agora que você se distraiu. Você falou, nossa, eu estava muito focada, hein? Caraca, mas agora não tô mais. Vou ficar aqui um pouco nessa distração, mas já eu volto. E a meditação é assim também, né? Veio um pensamento, veio algo que atrapalhou, cortou ali o seu fluxo, você estava já lá pleno, meditando, e aí você percebe que você está pleno meditando, e aí você já pensou, e aí acabou. E aí você tem que voltar pro foco. Que esse foco, que você volte sempre, seja você. Você é a prioridade da sua vida. Você vai estar com você até o último suspiro. Né? A gente nasce sozinho, morre sozinho. Então, que pelo percurso a gente saiba se virar sozinho também um pouco. Número 7. É só dar um passo. Ele te prepara para o próximo. O bom e velho põe o pé, que Deus põe o caminho, né? Deus, universo, seja lá o que você acredite. Se você não acredita em nada, se você der um passo, o outro vem automaticamente. Se você estiver ali, no embalo, você dá um passo, o outro vem. Não tem jeito. Então é um passo que te prepara para o outro. Quer começar alguma coisa? Vai, começa. A gente nunca está 100% pronta. A gente nunca está com tudo organizado para dar o próximo passo. É sempre do jeito que dá. E enquanto isso, você vai ali focando, se distraindo, entendendo, buscando coisas para consolidar esse seu caminho, para consolidar essa trilha que você está indo. É mais fácil quando outras pessoas já trilharam essa trilha antes da gente. A gente vai seguindo o rastro, mas às vezes a gente tem que dar o passo e ainda usar um facão para abrir o caminho. E tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo. O importante é ir. Não se deixe paralisar por medos, pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão dizer. Outra coisa que eu sempre falo é, ninguém liga. E o que a gente estava falando agora há pouco é, só a gente tá com a gente a vida inteira, então você tem que poder contar com você. Conta com a outra perna, conta com a muleta, conta com o que tiver para dar esse próximo passo. Um passo te prepara para o próximo, é só dar um passo. Ele tá te preparando para você dar o próximo. Número 8, infinito, não é? O infinito de pé é o número 8. Sua atenção é um bem precioso, e finito. A sua atenção é um recurso finito e precioso. Então, mais uma vez, escolha aonde você vai colocar sua atenção. Tenha intenção de onde você vai gastar a sua atenção. Chega uma hora que a gente tá cansada, a gente não consegue mais prestar atenção em nada. Nada. Aí fica lá, né? Rolando feed, prestando atenção em nada. Vai dormir, sabe? Ou fica lá, rolando feed. Às vezes a gente precisa também ver umas bobeiras, dar umas risadas, né? De coisas que estão lá passando no feed. Mas escolha. Se você tá com energia, não gasta toda essa energia rolando feed. Não gasta toda essa energia com a vida dos outros. Cuida da sua vida. Não gasta toda essa energia dando atenção para algo que já foi, que não tem solução, que não tem o que ser feito, né? Como que é? O ditado? O que não tem solução, resolvido está, né? O que não dá para fazer, dá pra fazer. 10% é nossa conta, 90% é conta da vida. Dá o passo. Confia que a estrada tá lá. Você pode pôr o outro pé que a estrada vai estar lá. Mas se você tiver com a intenção de ir, com a intenção focada, a sua atenção preciosa ali para onde você quer ir, direcionar a sua atenção.
É muito importante. Não adianta, se você hesita, se você dá um passinho ali meio, ai, vou dar só uma olhadinha e volta, depois fica mais difícil de começar de novo. Mais fácil aproveitar o embalo do primeiro passo. E aí bota atenção nos projetos, nas coisas que você quer criar nesse mundo. Bota atenção nas suas relações que você quer cultivar. Bota atenção no seu ciclo para saber quando você está mais produtiva, quando você não está. Bota atenção nas suas diversões, nas coisas que te dão prazer, nas coisas que cuidam de você. Bota atenção no seu tempo. Esteja atenta no seu tempo. O tempo, ele é mágico também. A gente às vezes acha que não dá tempo, mas dá tempo. Bota atenção no foco. Escolha as suas distrações, né? Bote atenção para onde você quer ir. E não sei se você reparou, mas eu passei por todos os outros 7 passos aqui, falando desse. Eles estão todos interligados. Então, estar atenta à própria vida, ao que você dá atenção. Se você está dando atenção para esse vídeo, parabéns! A sua vida já está melhorando. Número 9. Uma lista interminável de coisas para fazer é uma tática infalível para aprisionar uma mulher. Bem Cinderela, né? Nunca acaba. Nunca acaba, gente. Você começar a fazer uma lista de afazeres, você não vai nunca acabar. Então, assim, seja seletiva com a sua atenção. Seja seletiva. Escolha suas batalhas, né? Você não precisa dar conta de tudo, como diz lá o número 2. Você não precisa fazer tudo sozinha. Você tem que escolher o que você vai fazer com cuidado, com responsabilidade, né? Eu falei sobre ali a produtividade, sobre o sucesso. Tenha responsabilidade sobre as suas escolhas, tenha responsabilidade sobre as tarefas que você coloca ali na sua listinha, que eu vou falar já na próxima parte desse vídeo. A alegria é revolucionária. Nota 10 esse. Nota 10 é ótimo. É a nota número 10, que é 10 de 10. Gente feliz não incomoda. Gente feliz não se incomoda com os outros. Cada um tem sua maneira de existir. Se cuide para não ficar amargurado. Não seja o tipo que reclama e fica sentado. Tem até a música que fala isso. Quem tá feliz? Você já viu uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, falando mal de alguém? Não tá. Quem tá cuidando da vida dos outros, quem tá se lamentando, quem tá baixa astral, a baixa astralização, gente, da vida. Diga não à baixa astralização, tá? Eu tenho um grupo de amigos que a gente usa essa palavra às vezes. Ih, sem baixa astralização, hein? Aqui tem que estar alto astral. Energia lá em cima, gente. Tudo é energia, tudo é vibração. Já viram aquela história de você incentivar a plantinha e ela crescer mais rápido? Já viram aqueles estudos da água, que se você congela a água com palavras feias, palavras tristes, ela congela feia, e se você congela a água com palavras alegres, palavras bonitas, ela faz formas lindas? É energia, tudo é movimento, tudo é o que a gente intenciona. Então, se você tá alegre, se você faz coisas, se você cria coisas que vão te proporcionar alegria, felicidade, tranquilidade, estabilidade, segurança, coisas boas, a sua vida flui. Claro, às vezes acontecem coisas que não estão no nosso controle, mas se você tá ali vibrando alto, vibrando nas emoções mais elevadas ali, quando você cai, você não vai cair tanto. Agora, se você já tá lá, no baixo astral, e tá lá, e acontece só coisa ruim, e você não consegue sair dali, é muito mais difícil. Então, cuida da sua energia, cuida, escolhe o que você assiste, escolhe com quem você convive, escolhe o máximo de coisa que você puder escolher. Quando você puder escolher, escolhe com consciência, escolhe com intenção, com atenção, porque a alegria é revolucionária. E por último, não menos importante, muito importante, por sinal, eu já falei um pouquinho sobre isso durante os outros, quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida, planejar é um ato criativo. Quem falou que planejamento é chato, é entediante? Quem foi essa pessoa que falou isso? É tão legal planejar, gente. Eu vou agora me encaminhar para essa nossa segunda parte do vídeo sobre essas rotinas, né, que eu aprendi com uma professora, a Gabi Esquisato. E eu estava fazendo aqui o meu planejamento para 2025. O planejamento
estratégico, né? Que ela separa ali o planejamento estratégico do planejamento tático. O estratégico é você olhar de cima, olhar aquele mapa, definir coisas importantes de cada mês. E o tático você vai definir semana a semana. Você vai ali ver como fazer aquilo que você já projetou, que você já criou. E é muito legal. Porque aí você vai escrevendo, você vai desenhando o que você quer para sua vida. E isso vai te empolgando, e você vai pensando em mais coisas, em mais possibilidades. E nisso você já vai manifestando. Isso é criar o que você quer que exista. Você não precisa fazer um projeto mirabolante. Você só precisa criar como vai ser o seu ano. É você que decide. E quanto antes a gente decide, a gente tem tempo para manejar. Se já tá ali no papel, claro, não vá fazer uma lista interminável, tá? Como tá aqui no mandamento número 9. Deixa espaço para mudança, espaço para o ajuste, espaço para a vida te trazer novas oportunidades. Mas você ter um panorama geral, mês a mês, do que vai ser mais importante a cada mês, é muito legal, é muito lindo. E vamos juntas aí no decorrer desse ano, entendendo como vai funcionar esse planejamento. E, olha só, e aí o que você pode fazer também, né? Fluir com os ritmos da vida, né? O ritmo da vida, ele tem férias, ele tem feriado, ele tem Natal, ele tem verão, ele tem inverno, ele tem os meses que você trabalha mais, que você vende mais, tem os meses menos. E se você tem isso ali, esse panorama, você não leva susto a hora que chega. Levar susto é muito ruim, ser surpreendido, pego de surpresa por coisas ruins, né? Susto, não surpresa. Susto é ruim, surpresa pode ser boa. Então, planejar é um ato criativo. Planejar é muito legal. E vamos para a segunda parte deste vídeo, falar sobre as rotinas. A gente falou aqui desses mandamentos, dos 11 mandamentos, que estão aqui escritos em algum lugar que eu vou deixar. E agora a gente vai para uma parte mais tática, de como manter ali um dia a dia planejado, equilibrado, com espaço, com tempo, com calma, com pausa, com tudo que a gente precisa. Então, até já, hein? Toma uma água, pausa aí o vídeo, respira um pouco, pega o papel e a caneta e bora. E aí, já se preparou? Eu mudei aqui a perspectiva da câmera pra nossa parte tática de estratégias, de rotinas para se fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Preparada? Então, vamos a isso. Essas rotinas, né, elas vão apoiar a nossa realização, né? Vai apoiar a gente lá nos mandamentos de ser responsável para criar o que a gente quer que exista. Então, essas rotinas vão nos ajudar nisso, vão nos ajudar a organizar as nossas prioridades, a gerir o nosso tempo e tudo mais de maravilhoso que envolve ser mulher, criadora, gestadora, provedora nesse mundo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira rotina que a gente tem que ter em mente, em vista, num panorama mesmo, é a nossa rotina pessoal. Quanto tempo a gente gasta para fazer cada coisa, gente? Tem que botar timer para ver tudo que a gente precisa fazer. Então, rotina de higiene pessoal, né? Escovar o dente, tomar banho, lavar o cabelo, ir no cabeleireiro, passar maquiagem, fazer exercício, fazer meditação, arrumar a casa, estudar, fazer comida, ir no mercado, descansar, ter o lazer, o prazer, o cuidado, tudo isso faz parte da nossa rotina pessoal diária. Isso tem que ter um espaço ali na sua agenda. Tem dias que você vai dedicar mais tempo a isso, tem dia que você vai dedicar menos tempo a isso. Mas todo dia você vai fazer alguma coisa dentro dessa rotina pessoal. Número 2, também vamos de 11, hein? 11 é o número deste vídeo aqui. Depois vamos ver o que isso significa. Segundo os arcanos, segundo ano, já é meu número do ano que vem, tá? A minha numerologia. Estarei no ano 2 agora. Esse ano, se você está vendo esse vídeo em 2025, 2025 é um ano 2 para mim. Então, 2 vezes o número 1 dá 2, 11, enfim. Chapei aqui, né? Mas vamos lá, o que interessa. Número 2 dessas rotinas táticas que a gente tem que ter aí na vida. É uma rotina espiritual. E uma rotina espiritual não é uma rotina espírita, não é uma rotina católica, não é uma rotina macumbística. É uma rotina para cuidar do seu espírito. O que é o seu espírito? Eu não sei como você chama o seu espírito, a sua alma, a sua centelha divina, para cuidar dessa faísquinha que faz você ser você. Então, é o que você gostar de fazer, né? Se você tem uma religião, fazer algo pela sua religião. Se você gosta de energia, velas, cristais, incensos, enfim, uma coisa muito
interessante, independente do que você acredita nessa rotina espiritual, é o caderninho da gratidão, né, gente? Agradecer. Não precisa ser um caderninho, não, mas todo dia tire um momento do seu dia para agradecer, para reparar e agradecer. Repara o que aconteceu de bom no seu dia, repara o que você conseguiu fazer, o que você aprendeu e agradece. Agradece, vai agradecendo, você vai ver o efeito que isso tem. É muito bom, não vou dar spoiler. Agradece, depois me conta aqui nos comentários, ou já me conta se você tem uma rotina de gratidão, o que isso muda na sua vida, o que isso já mudou na sua vida, tá? Então, o número 2 é ter uma rotina espiritual, ter uma rotina de gratidão, de apreciação da vida. Número 3, ter uma rotina de check-in e check-out no seu dia de trabalho. Se você é autônoma, isso é muito importante. Se você trabalha em um lugar, você talvez tenha, né, algumas rotinas que você faz, você chega no trabalho, tira suas coisas, enfim. Mas tem um ritualzinho, sabe? A gente que é das energias, a gente começa, faz uma prece, um mantra, uma meditação, uma respiração, que é tipo, tá, comecei. E no final também, tá, finalizei, né? E aí dentro dessa rotina de check-in, check-out, você tem que saber as coisas que você vai fazer. Por exemplo, se você é uma empreendedora, né? Você acorda, você vai começar ali a trabalhar, beleza, check, respirei, agora vai. Vou responder as pessoas, vou ver a minha agenda, vou ver o que eu tenho que fazer, vou fazer meu post do dia, vou fazer, botar uma playlist, começar as tarefas, essas coisas vão te dar esse start aí, né? Não precisa ser necessariamente uma respiração, uma oração, alguma coisa. É uma primeira coisa que você faz no dia. E uma última coisa que você faz no dia, que pode ser responder novamente os e-mails, revisar tudo que você fez, revisar a agenda do outro dia. E já pode agradecer pelo dia que passou também, né? Também é uma opção. Então, número 3, rotina de começar e terminar o seu dia de trabalho. Rotina número 4 é a rotina que eu mais gostei, assim, dessa aula que eu fiz, que é a rotina de deep work, trabalho profundo, trabalho concentrado, aquela parte que você vai mergulhar, aquela parte que você vai botar o projeto para andar, o principal projeto do seu trabalho, aquela parte densa, porém criativa, né? Coisas que você precisa ali de um tempo maior para fazer. E aí isso vai depender da sua rotina. Eu tô falando aqui da minha de autônoma, da minha que escreve, que faz vídeo, que faz tudo isso. Eu preciso desse tempo para criar um oráculo, criar um roteiro de vídeo, criar um workshop, criar, né? É o trabalho criativo concentrado. Você pode tirar ali horas desse dia ou da semana, né? Então 2 horas por dia, 4 horas por semana, como você vai ajustar, aí é você quem sabe, mas isso você vai se ajeitando ali, se arrumando e decidindo, né? É um tempo de criação, tempo de expandir ali essa criatividade selvagem que está dentro de todas nós. Número 5 é uma rotina... Ué, mas eu falei o número 4, gente. Rotina pessoal, número 1. Rotina espiritual, número 2. Rotina de chegar e sair, número 3. Rotina de deep work, rotina criativa, número 4. Rotina de vendas, número 5. Então, esse papo aqui é pra gente, empreendedora, vendedora. Falei já, né? Aqui nesse vídeo do meu oráculo. No link você compra, você acessa a versão online gratuita. Tem também e-book, tem também sessão, que pode ser online ou presencial aqui em Portugal atualmente. Mas online para o mundo todo, a gente ajusta o nosso fuso horário para não ficar confuso. E ai, a tia do pavê, gente, eu não me aguento, eu faço essas piadinhas, tô assim. E é isso, sou terapeuta de liberação emocional, que é uma técnica incrível, maravilhosa, que vai te ajudar a resolver os desafios da vida, tá bom? Todo desafio tem uma raiz emocional, então se estiver muito difícil pensar em todo esse planejamento, pensar nesses mandamentos, manda uma mensagem. Tem aqui na descrição, pode falar comigo no Instagram, pode mandar e-mail, que a gente conversa, ajusta e marca a sua sessão, tá? Quem precisar de cuidadinho pro corpo, relaxar, atendo presencial, faço massagem, faço fisioterapia, né? Sessões de fisioterapia, avalio você que é atleta, que precisa se movimentar, que gosta de se movimentar, você que é sedentária, quer começar a se movimentar, também tô aqui, se você tem dor, enfim. Olha só quantas coisas eu posso te ajudar, então... Se eu não puder te ajudar, se não for pra você, se você não foi com a minha cara, manda pra alguém que talvez vá. Então, vamos nessa rede, tá? Nessa rede, a rede é importante. Segundo lá, mandamento 2, a gente não precisa fazer tudo sozinha e eu sei que você pode me ajudar.
Mas eu tava falando aqui da rotina de vendas. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui vai ser a minha rotina do dia de vendas, a minha ação de vendas, de prospectar vendas, né? É falar pro mundo o que eu vendo, é expor pro mundo o que eu ofereço. Se o seu trabalho você não precisa fazer isso, você não precisa pôr isso na sua rotina. Aqui, seguindo no caminho para as minhas amigas empreendedoras, tem que ter ali uma rotina de expansão. Isso você não precisa também fazer todo dia. Você pode fazer todo dia, você pode fazer semanalmente, mensalmente, enfim. É uma rotina pensando no que você quer expandir. Você quer alcançar mais pessoas, você quer criar novos produtos, e aí você já volta ali, né, naquela sua rotina de trabalho criativo. É expandir, pensar para onde você quer crescer. A gente é uma plantinha que está sempre crescendo, sempre expandindo, novas sinapses estão acontecendo o tempo todo, né? A gente tem essa neuroplasticidade, que é sempre aprender mais, os nossos neurônios estão sempre querendo fazer novas conexões, então bota essa expansão para fora. Essa é a nossa rotina número 6, então uma rotina de expansão. Para um pouquinho ali, tira um espaço da sua agenda para pensar nisso. A rotina do trabalho mesmo, né, ali do braçal, no meu caso são os atendimentos, eu tenho separado na minha agenda os dias que eu atendo presencial, os dias que eu atendo online, os horários bonitinhos, e também tem ali, envolve a parte da manifestação, né, às vezes a agenda tá mais baixa, com menos cliente, eu já deixo ali o espaço, escrevo cliente, que ela vai aparecer. Você, talvez seja você. Número 8. Rotina de estudos profissionais. Então, separa ali um tempo para você estudar, aprender novas coisas. Acabei de falar que a gente está sempre ali, né, fazendo conexões novas cerebrais, querendo aprender, ganhando espaço, ganhando alongamento de novos aprendizados. Então, também separa ali um tempinho na semana, deixa ali especificado no seu planner, na sua agenda, um tempinho para isso. A gente tem que organizar o nosso tempo. Nunca vai sobrar tempo. Mas se você colocar cada coisa em seu lugar, você pode deixar ali um espaço que é aqui, é o meu tempo de sobra, para eu fazer o que eu quiser. Então é muito importante colocar realmente esses passos na rotina. Número 9, rotina de administração e finanças. Essa é a mais difícil para mim, confesso. Mas eu tô melhorando, tá anotado, tá na minha agenda. Para fazer isso, né, gente? Nota fiscal, imposto de renda, entradas e saídas, planilhas, organização, investimento, tudo isso que é muito importante para a nossa saúde financeira, tem que estar ali na agenda reservada, todo dia um pouquinho, um dia na semana, pelo menos uma vez na semana, é importante a gente ter esse controle financeiro, não é? Número 10, rotina de planejamento, de estratégia. Então, tem lá o seu plano anual, aquela criação maravilhosa, que eu já mostrei para você agora há pouco, e a gente vai reduzir e ampliar. Então vai para mensal, vai para semanal e vai para o diário. Tem ali, né, a sua estratégia de venda, a sua estratégia de expansão, já tem ali os pontos em que você quer focar mais em cada coisa, para quando chegar na semana, você só definir quais ações você vai fazer para realizar aquilo. É isso. E o número 11 é fazer uma rotina de gerência do time, se você tiver um time, se você tiver um time, não só de trabalho, às vezes é um time e a sua família, né? Tipo, gente, vamos lá organizar quem vai tirar o lixo, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. É importante isso estar alinhado para alinhar expectativas, alinhar expansões, alinhar novos passos. Tudo isso é muito importante, né? Ter essa rotina de reunião mesmo. Precisa fazer, precisa se organizar, porque a gente vive em sociedade e a gente não precisa fazer tudo sozinha. Então, assim, vale estar ali na agenda uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, essa reunião aí das pessoas que estão junto com você para te ajudar a viver em equilíbrio, a viver harmonizada com o seu feminino, a viver harmonizada com o que você quer criar para o mundo, a viver mais e melhor, não é? E aí você vai, dentro de tudo isso que eu falei, você tem que fazer o seu quebra-cabeça na sua agenda. Separa ali, cada dia, um pouquinho de cada coisa. Vai dividindo, os dias não vão ser todos iguais, você não vai estar todos os dias igual. Então, já planeja, saiba como é o seu ciclo, para saber quando você vai estar mais animada, quando você vai estar menos animada, quando você precisa de mais espaço, quando você precisa de mais tempo de cuidado, quando você precisa de mais tempo de sobra ali. Às vezes um tempo de sobra, a gente não conseguiu fazer uma coisa da agenda, já no outro dia que tem um espacinho, você consegue. Então, assim, se organizar é importante, é legal, é maravilhoso. Espero seguir esse ano nessa organização. Eu sou essa pessoa organizada que consegue.
E eu sei que você também é, se você ficou até aqui neste vídeo gigante. Muito obrigada. Eu agradeço muito a sua presença. Agradeço a sua inscrição no canal, o seu like, o seu aviãozinho, o seu comentário. Me fala o que você achou, se tem alguma dúvida. Se quer fazer um atendimento, a liberação emocional é uma terapia maravilhosa para ser feita online, é incrível, tem resultados incríveis. A terapia presencial, essas mãos de fada aí, tem os depoimentos que não negam, né? Não sou eu que tô falando, né? Sou eu que tô falando, mas tem aí pessoas para comprovar que o tratamento do corpo, os tratamentos de corpo são muito importantes também para a manutenção do equilíbrio como um todo, né? Pra gente viver bem, viver mais, viver melhor. E então, até a próxima. Te espero. Beijo. Tchau. Acabei de gravar o melhor vídeo do ano. Então, assim, tudo bem que e o ano já tá acabando, hein? Já foram muitos vídeos esse ano. E esse é o melhor. Por quê? Ele vai te levar para um 2025 incrível.